Se eu utilizar aqui essa primeira régua, a régua de número A, eu vou colocar aqui todos os números que eu consigo medir usando ela. Então, eu consigo medir 10, beleza. Então, eu consigo medir 10. Observe que entre 10 e 30, eu vou ter 20 centímetros. Então, eu consigo medir aqui 20 centímetros. Então, eu consigo medir 20. Beleza. Eu consigo medir também, partindo aqui do início. Professor, se você partir do início da régua até esse pontinho 30, você consegue medir 30 centímetros. Ok. Se eu pegar aqui a régua e fizer o seguinte, ó, se eu medir de 10 até o final aqui, lembrando que a régua tem 60 centímetros, certo? Então, se eu medir do final de 10 até o final, eu vou ter 50. Beleza, eu vou ter 50. E se eu medir do início da régua até o final, a gente vai ter 60. Então, observe que usando essa primeira régua, eu não consigo descrever, né, medir aqui 40 centímetros. Então, não pode ser a letra A, porque ele quer que a gente consiga descrever com a única régua todas essas medidas. Então, não pode ser a letra A. Vamos analisar a B. Professor, a B. Então, vamos descartar aqui a letra A. A letra A está descartada. Beleza, não pode ser. A B. Então, nós podemos marcar aqui 20 centímetros. Ok. Eu posso marcar 40 centímetros, né? Então, do ponto inicial até 40. Então, 40 centímetros. De 20 a 40 eu também vou ter 20. Então, não vai nos ajudar muito, porque a gente já tem ele aqui. Beleza. Eu vou ter ele completo. Então, do ponto inicial até o final, a gente vai ter aqui 60. E praticamente eu só tenho essas três medidas, né? Eu só consigo descrever essas três medidas. Isso, só consigo descrever essas três. Então, não pode ser também a letra B. Então, vamos descartar aqui a B. Vamos analisar a C. Usando a régua C. Então, vamos lá. Do ponto inicial até 30, eu consigo descrever 30 centímetros. Entre 30 e 50, aqui eu vou ter 20 centímetros. Então, eu posso descrever 20. Então, não vou colocar em ordem não, né? Tá certo aqui, para a gente visualizar. Eu posso descrever também de 50 até o final aqui 10 centímetros. Então, a gente pode escrever aqui 10 centímetros. Aqui. Ok. Vamos lá. De 30 para o final, vai formar 30 centímetros. Então, como a gente já colocou 30, não precisa nem colocar mais 30 de novo, certo? Aqui, ó. Desse ponto para o final. Isso aqui dá 30 centímetros. Ok. Professor, do início até 50, a gente vai ter 50 centímetros. Então, aqui, ó, até 50, eu vou ter 50 centímetros. E o completo, né, a régua completa, do início ao fim, eu vou ter 60. Então, 60 centímetros. Então, 10, 20, 30, 50, 60. Então, tá faltando quem? Tá faltando 40. A gente não conseguiu descrever o 40 centímetros. Então, não pode ser a régua C. Vamos lá para a letra D. Vamos visualizar a D. A D, eu posso marcar 10 centímetros. Ok. Posso marcar de 0, né, até 20. Então, 20 centímetros. Eu posso marcar de 20 até o final. Então, quantos centímetros eu vou ter? 40 centímetros. Eu posso marcar também de 10 até o final. Então, se eu marcar aqui, ó, se eu utilizar a medida de 10 até o final, a gente vai ter 50. E a medida completa que dá 60, né? Do início ao final dá 60. Ok. Então, tá faltando quem aqui que eu não consegui descrever? Então, 10, 20, tá faltando 30, né? A gente não conseguiu escrever o 30. Beleza. Então, não pode ser a letra D. Então, como a gente já foi por alternativa, né? Foi por eliminação, então 4 já foram eliminadas. Então, a letra correta é a letra E. Então, a gente já tem a resposta. Mas vamos conferir a letra E. Vamos ver se a gente consegue descrever todas essas medidas. Então, eu tenho do início até 10 centímetros.
Beleza. Entre 10 e 40, a gente vai ter 30 centímetros, certo? Ó, se eu pegar 40 e subtrair de 10, a gente vai ter que entre esses dois números eu tenho 30 centímetros. Perfeito. Vamos lá. Qual é a outra medida que eu consigo descrever? De 40 para o final, a gente vai ter 20. Então, aqui eu vou ter 20 centímetros, né? Daqui para o final, 20 centímetros. Quem é que eu vou ter mais? Vamos lá. De 10 até o final, então vamos medir aqui, ó. Se eu marcar de 10 até o final, a gente vai ter 50 centímetros. Beleza, 50 centímetros. Se eu tenho do início até 40, a gente vai ter 40 centímetros, né? Essa medida aqui, 40 centímetros. E o finalzinho, se eu pegar do início até o final da régua, ela vai ter 60. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu consigo, com essa régua fazer todas essas medidas que foram dadas. Beleza? Então, a alternativa correta, a letra E de elegante. Então, uma questãozinha bem massa aí.